Em uma narrativa que atravessa os corredores do tempo, ecoam os sussurros dos profetas sobre a iminente chegada do mais sinistro dos homens à face da terra. Olhe atentamente, ouça com a precisão de um sábio, mergulhe nas escrituras sagradas e verá os indícios do iminente advento do Anticristo. Os alicerces para sua aparição estão sendo meticulosamente estabelecidos neste mundo tumultuado, onde o mal semeia suas raízes nas sombras. Ao longo da história, testemunhamos a sombria dança dos ímpios. Desde os tempos primordiais, quando Caim, em um ato traiçoeiro, manchou a terra com o primeiro derramamento de sangue, ceifando a vida de seu próprio irmão Abel. Dos dias do Antigo Egito ecoam os clamores dos oprimidos, sob o tacão impiedoso do faraó, cujo coração se fechou em uma couraça de crueldade e obstinação. Apesar das pragas enviadas pelo Altíssimo, águas transformadas em sangue, uma infestação de rãs, piolhos e moscas, uma escuridão que se abateu sobre a terra, e o aterrador toque da morte enviado pelo anjo divino. O coração do faraó permaneceu inalterado, endurecido pela corrupção e pelo orgulho. Nos escritos sagrados, ecoam os suspiros das almas enredadas na trama da traição e da maldade. Judas, cuja história se entrelaça com a escuridão mais profunda, é retratado como o receptáculo onde o próprio Satanás se abrigou, conforme proclamado nas páginas do Evangelho de Lucas. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Lucas 22, versículo 3. Traído pelo tentáculo do maligno, Judas Iscariotes, um dos 12, entregou o Mestre em um ato que ecoará pelos séculos. No entanto, aguarda-se nos recônditos do tempo o surgimento de um vilão ainda mais perverso, cuja sombra lançará um eclipse sobre todos os antecessores bíblicos. As profecias de Daniel lançam luz sobre sua chegada iminente. Ele erguerá sua voz contra o Altíssimo, oprimirá os santos e se esforçará para reescrever os próprios ciclos do tempo e as leis divinamente estabelecidas. Por um período de tempo, tempos e metade de um tempo, o Anticristo governará com mão de ferro, lançando os justos nas profundezas da aflição. Aqueles que ousam se chamar seguidores de Cristo enfrentarão uma tormenta sem igual quando o Anticristo assumir o poder. Se já é árduo manter a fé nos tempos atuais, a perseguição que os crentes enfrentarão sob o jugo do Anticristo será uma provação além da imaginação humana. Diante dos mistérios revelados nas páginas sagradas, vislumbramos uma visão assombrosa, narrada no livro do Apocalipse. Como um sussurro ancestral, o texto nos transporta para as margens do mar, onde o dragão, símbolo do próprio Satanás, aguarda em sombras ocultas. De suas entranhas emerge uma fera monstruosa, com 10 chifres e 7 cabeças, cada uma adornada com uma coroa e um nome blasfemo. No crisol da profecia compreendemos que este dragão é o próprio diabo, conforme testemunhado na clareza das Escrituras. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 2. E assim, o palco se prepara para a ascensão da besta do mar, amplamente interpretada como o anticristo por muitos estudiosos bíblicos. No capítulo 13 do Apocalipse, somos convidados a testemunhar o poder e a astúcia concedidos a esta entidade sinistra. Não nos deteremos nos símbolos misteriosos descritos, mas sim no que a palavra sagrada proclama sobre os atos e o domínio da besta neste mundo. As Escrituras revelam que as massas se curvarão diante dela, adorando o dragão que lhe conferiu poder. Uma boca arrogante e blasfema se abrirá, proferindo palavras de desafio contra o Criador, blasfemando seu nome e sua morada celestial. Durante 42 meses, ela exercerá sua autoridade, travando uma guerra contra os santos de Deus e subjugando cada tribo, nação e língua sob sua influência tirânica. Revela-se um destino sombrio para aqueles que habitam a terra. Um decreto sinistro é proferido,
Todos, exceto aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, se prostrarão diante da besta. E o Cordeiro, símbolo da redenção desde a aurora dos tempos, contempla o cenário com olhos tristes, ele que foi sacrificado desde a fundação do mundo. Assim, extraímos uma verdade impactante desta passagem. Haverá aqueles que neste mundo adorarão e idolatrarão o Anticristo. A Bíblia fala de uma ferida mortal infligida à besta, um evento que muitos especulam ser uma tentativa de assassinato. No entanto, seja qual for sua natureza, será um golpe que parece fatal. E, no entanto, o Anticristo será curado de maneira milagrosa, uma ressurreição que deixará as multidões perplexas e ansiosas para segui-lo. Testemunhamos o Anticristo erguer-se em sua arrogância, blasfemando abertamente contra o Altíssimo. Suas palavras serão como flechas envenenadas, direcionadas não apenas contra o nome de Deus, mas também contra o próprio Jesus Cristo. Embora possa se manifestar como humano, sua essência será impregnada pelo espírito do diabo. Ele pode surgir como um político astuto, um acadêmico respeitado ou um magnata dos negócios, mas sua agenda será clara: opor-se ao Evangelho de Cristo e buscar adoração para si mesmo. Durante 42 meses, um período simbólico de 3 anos e meio, ele exercerá sua autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Pare por um momento e reflita sobre isso. Ter poder sobre cada facção da humanidade é estar numa posição de domínio global. Sua autoridade pode se manifestar de várias formas, seja por meio da força militar implacável, de um regime ditatorial opressivo, ou até mesmo das sombras sinistras que tecem suas tramas nos recantos mais obscuros do mundo. À medida que o véu da profecia é erguido, somos confrontados com um futuro sombrio, onde o Anticristo erguerá seu estandarte de poder e engano sobre as multidões. Um sinal será imposto sobre aqueles que desejam participar da sociedade comercial. Uma marca na mão ou na testa, simbolizando lealdade ao Anticristo. Aqueles que se recusarem a aceitar essa marca serão ostracizados, incapazes de comprar ou vender qualquer coisa. Imagine um mundo onde até mesmo a aquisição do pão diário ou de um simples galão de leite requer a submissão à vontade do tirano. Aqueles que resistirem enfrentarão o isolamento social mais severo, forçados a buscar subsistência nas entranhas da terra. Além disso, o cristianismo será banido e os crentes enfrentarão perseguição e até mesmo a morte por sua fé. A pressão para se curvar diante do Anticristo será esmagadora, dilacerando famílias e despedaçando laços de amor e fé. Os relatos das Escrituras pintam um quadro terrível dos eventos que transcorrerão naquele dia fatídico. A Bíblia descreve os eventos que acontecerão naquele dia e hora. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, do versículo 14 ao 17. A imagem que se desenha diante de nós é a de um mundo sufocado pela opressão, onde até mesmo o ato mais íntimo de orar ou adorar a Deus é envolto em medo e ameaça de punição. Imaginem ter que esconder suas próprias crenças, ocultar a chama da fé por temer a repressão dos poderes terrenos. Num mundo assim, a confiança se torna uma mercadoria rara e a lealdade é comprada com o selo da besta. A realidade é esta: todos, independentemente de sua posição social, estarão submetidos à necessidade de uma marca para participar da economia global.
Este é um controle total, onde cada transação financeira é meticulosamente monitorada e regulada pelo anticristo. Aqueles que ousarem resistir, que se recusarem a se submeter, serão relegados à margem da sociedade, condenados a uma vida de privação e exclusão. Embora o anticristo ainda não tenha emergido de seu esconderijo, o espírito da besta já se manifesta no mundo. Através de falsos profetas, ministérios desviados e líderes carismáticos, o diabo sussurra suas mentiras sedutoras, obscurecendo a verdade com a miragem de uma fé vazia. Pastores de olhos brilhantes e templos suntuosos podem enganar muitos, mas a essência do evangelho está ausente. Não há convicção, não há arrependimento, não há presença do Espírito Santo para discernir a verdade. Estes são os falsos profetas, os arautos do engano que pavimentam o caminho para o reinado do anticristo. Vamos mergulhar mais fundo na analogia dos lobos em pele de cordeiro. De acordo com estudos conduzidos por zoólogos e biólogos da vida selvagem, os lobos revelam-se como predadores oportunistas, sempre à espreita da próxima oportunidade de saciar sua fome. Seus instintos selvagens os conduzem a atacar ovelhas vulneráveis, seja por estarem doentes, fracas ou jovens, pois estas são mais fáceis de capturar e subjugar. Além disso, a presença de lobos em áreas onde pastam rebanhos pode resultar em perdas econômicas significativas para os criadores, pois as ovelhas mortas pelos lobos não podem ser vendidas por sua carne ou lã. Esses comportamentos dos lobos nos revelam três verdades inquietantes. São oportunistas predadores, direcionam seus ataques para os vulneráveis e trazem consigo perdas e danos. Não é curioso que em Mateus 7, versículo 15, somos advertidos contra os falsos profetas que se disfarçam como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esta passagem nos lembra da necessidade de discernimento, pois embora possam se apresentar como mensageiros do bem, sua verdadeira natureza é de engano e traição. Como filhos de Deus, somos exortados a permanecer vigilantes contra os falsos profetas, cujas palavras doces escondem intenções malévolas. Esses falsos profetas, de maneira óbvia, exibem três características marcantes. Em primeiro lugar, são predadores oportunistas, à espreita de cristãos que lhes concederão audiência ou um lugar à mesa de suas vidas. Devemos lembrar a admoestação das Escrituras para não darmos espaço ao diabo, pois ele e todos os que estão sob sua influência são oportunistas implacáveis, aguardando apenas uma brecha para infiltrar-se e semear a discórdia. Em segundo lugar, esses falsos profetas visam os vulneráveis. Eles procuram aqueles que estão cansados, fracos e sobrecarregados pelas tribulações da vida. São alvos preferenciais aqueles que se encontram em um estado de frustração ou à beira do desespero. Reflitamos sobre isso. O próprio diabo tentou Jesus após 40 dias e 40 noites de jejum, quando ele estava fisicamente mais vulnerável. Olhemos para o exemplo de Jó. Após perder tudo, sua família, sua riqueza e sua saúde, quando parecia que a situação não poderia piorar, o diabo veio atrás de sua saúde. Jó foi afligido por furúnculos dolorosos, da sola dos pés até o topo da cabeça. Nesse momento de desespero, sua própria esposa o instigou a amaldiçoar a Deus e morrer, sucumbindo aos desejos malignos do adversário. Este é o modus operandi do inimigo: atacar quando estamos em nosso ponto mais baixo, em nosso estado mais frágil. E é exatamente esse padrão que todos os falsos profetas seguirão. Quando você está no seu momento de maior fraqueza, eles aparecerão com palavras que lisonjeiam seus ouvidos, oferecendo um falso conforto que não tem Jesus, nem arrependimento, mas apenas uma sensação momentânea de bem-estar.
Assim é como os agentes do diabo operam, explorando nossa vulnerabilidade para semear a discordância e a confusão em nossas vidas. Por fim, os lobos em pele de cordeiro trazem consigo destruição e perda. A palavra nos adverte sobre isso em João 10, versículo 10, onde Jesus afirma que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O diabo, onde quer que esteja, espalha a semente da destruição, roubando a alegria das pessoas, usurpando seu tempo e desviando sua atenção das coisas de Deus. Da mesma forma, os falsos profetas seguem essa mesma estratégia de engano e destruição. Você pode estar se perguntando: como posso me proteger contra os lobos em pele de cordeiro? A resposta reside em conhecer a verdade pura e indubitável, que é Jesus Cristo. Ele mesmo declarou em João 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, exceto por mim. Aqueles que afirmam o contrário estão contradizendo as sagradas escrituras e espalhando o engano. Apocalipse 13, versículos 16 e 17, adverte sobre a imposição de uma marca, obrigando todas as pessoas, grandes e pequenas, ricas e pobres, livres e escravas, a recebê-la na mão direita ou na testa. Sem essa marca, ninguém poderá comprar nem vender. Este é o nome da besta ou o número do seu nome, uma marca que representa a submissão à autoridade maligna. 5 coisas que você precisa saber sobre a marca da besta. A primeira coisa a entender é que quando o anticristo for revelado ao mundo, ele irá impor um sistema, uma lei na qual será necessário ter algum tipo de marca para participar da sociedade. Existe uma escola de pensamento que sugere que, para realmente compreender o que é a marca e o que ela significa, é necessário olhar para trás na história. Acredita-se que em algum momento da história, Roma ordenou que todos os seus cidadãos prestassem lealdade a ela. Essa lealdade política e religiosa significava aceitar e se submeter às leis romanas, incluindo as leis religiosas da época. Ao jurar lealdade, você estava efetivamente se comprometendo com Roma. Da mesma forma, acredita-se que a marca da besta será uma questão de as pessoas prestarem lealdade ao anticristo. As pessoas aceitarão a marca da besta porque naquela época provavelmente será exigida por lei. Embora a mensagem seja que você precisará da marca para comprar ou vender, na verdade, estará jurando fidelidade ao anticristo. Aqui está a prova. Apocalipse 14, versículos 9 e 10 diz: E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqueles que têm a marca se submeteram ao anticristo e, portanto, rejeitaram a Deus, o que, por sua vez, faz com que sintam toda a força da ira de Deus. Segundo, a forma exata da marca da besta ainda é desconhecida. Há especulações de que poderia se manifestar como um pequeno chip digital ou uma etiqueta de identificação por radiofrequência, ambos os quais podem ser facilmente implantados sob a pele. O livro do Apocalipse descreve que o anticristo exigirá que todos, independentemente de sua posição social, recebam essa marca na mão direita ou na testa, sem a qual não poderão comprar nem vender. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. Esta passagem indica que o anticristo estabelecerá algum tipo de sistema econômico global, possivelmente baseado em tecnologias digitais avançadas e integração dos mercados mundiais.
Com o avanço da tecnologia digital, incluindo o desenvolvimento de moedas virtuais e a crescente globalização econômica, é provável que o anticristo busque impor seu reinado através de um sistema monetário mundial. Afinal, como poderia ele controlar as transações comerciais em todo o mundo sem um mecanismo universal que facilitasse essa autoridade? Portanto, a marca da besta pode ser uma peça-chave nesse sistema global que o anticristo procurará implementar. No número 3, a perseguição aos cristãos é prevista. Adverte-se que tempos difíceis surgirão quando o anticristo assumir o poder. Ele apresentará duas escolhas: adorá-lo ou perder a vida. Apocalipse 13, versículo 15, afirma que ele receberá poder para dar vida à imagem da besta, fazendo-a falar e condenando à morte todos aqueles que se recusarem a adorá-la. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Segundo a Bíblia, quem não adorar a besta perderá a vida. Isso resultará no banimento do cristianismo, pois qualquer fiel ou pessoa que se recuse a se curvar ao anticristo enfrentará perseguição. Apocalipse 2, versículo 10 diz: "Não temas nenhuma das coisas que estás para sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." A pressão para se curvar ao anticristo será intensa, e muitos serão dilacerados quando seus entes queridos escolherem receber a marca e se afastarem de Deus. Receber a marca significa perder a alma, essencialmente rejeitando a Deus. Por outro lado, recusar a marca resultará em perseguição, impossibilidade de comprar ou vender. Alguns crentes enfrentarão a difícil escolha de não poderem prover alimento para suas famílias, enfrentando fome e inanição, além de não poderem trabalhar, receber renda ou pagar por suas casas e hipotecas. Esses são apenas cenários hipotéticos, mas servem para ilustrar o quão desafiadoras serão as circunstâncias para os crentes durante a época do anticristo. Quarto, durante o reinado do anticristo, o mundo testemunhará um grande mal como nunca antes visto. Jesus advertiu sobre a abominação da desolação mencionada pelo profeta Daniel, que se erguerá no lugar santo. Este é um evento tão detestável que aqueles na Judéia serão instruídos a fugir para as montanhas imediatamente. A abominação é um pecado tão grave que traz consigo a morte e a desolação, um estado de completa destruição. Além disso, haverá uma disseminação generalizada de idolatria na terra. Muitos adorarão e idolatrarão o anticristo, que aparentemente sofrerá uma ferida fatal, mas se recuperará milagrosamente. O anticristo blasfemará abertamente contra Deus, insultando o nome do Senhor e o próprio Jesus Cristo. 2 Timóteo 3 descreve como as pessoas se tornarão corruptas, afastando-se de Deus, mantendo apenas uma fachada de piedade, mas sem o poder de Deus em suas vidas. As pessoas serão egocêntricas, narcisistas, amantes de si mesmas. Esse retrato revela o grande mal que permeia os últimos dias, especialmente durante o reinado do anticristo. Está claro que um período de trevas e desafios extremos aguarda aqueles que permanecerem fiéis a Deus. A quinta e última coisa que você precisa saber é que quando o anticristo for revelado, o fim estará próximo e a gloriosa segunda vinda de Jesus Cristo estará mais próxima do que nunca. O anticristo será revelado quando o período da tribulação começar. Este período, que compreenderá os últimos 7 anos da história humana, será dividido em 2 períodos distintos. O período da grande tribulação, que durará 3 anos e meio, seguido pelo segundo período de 3 anos e meio. Durante esses 7 anos, o anticristo governará, mas tudo culminará na Batalha do Armagedon.
A Bíblia nos diz que os espíritos demoníacos reunirão todos os governantes e seus exércitos em um lugar chamado Armagedon, conforme nome hebraico. Este evento marcará o clímax da batalha entre o bem e o mal, onde o poder de Deus triunfará sobre as forças das trevas, e Jesus Cristo retornará em glória para estabelecer seu reino eterno. Assim, a revelação do Anticristo sinaliza não apenas a proximidade do fim dos tempos, mas também a iminência da vitória final de Deus sobre o mal. João, então, nos transporta às cenas grandiosas que presenciou em Apocalipse 19. O céu se abriu diante de seus olhos, e lá estava, majestoso, um cavalo branco. Seu condutor era intitulado Fiel e Verdadeiro, pois ele julga com justiça e luta uma guerra legítima contra os males do mundo. Seus olhos faiscavam como chamas de fogo, e muitas coroas adornavam sua cabeça, com um nome inscrito nelas que somente ele compreendia plenamente. Vestia um manto manchado de sangue, e seu título era a própria palavra de Deus. Os exércitos celestiais, vestidos com o mais fino linho branco e puro, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca emanava uma espada afiada, pronta para subjugar as nações, governando-as com uma vara de ferro. Ele desencadeará a ira implacável do Todo-Poderoso, como o líquido jorrando de um vinho pressionado. Em seu manto, à altura de sua coxa, estava inscrito o título: Rei de todos os reis e Senhor de todos os senhores. Este será o retorno triunfante de Jesus Cristo. Quando ele retornar, trará consigo o julgamento contra toda a iniquidade do mundo, estabelecendo a justiça divina sobre a terra. O cavalo branco que Jesus monta simboliza o poder santo e puro que ele possui para vencer o mal com o bem. Quando Jesus retornar, ele não estará sozinho. Terá consigo os exércitos celestiais, formados por anjos liderados pelo arcanjo Miguel e pelos santos. Ele veio à terra pela primeira vez como o Cordeiro de Deus, sacrificando-se na cruz para nossa salvação. No entanto, em sua segunda vinda, ele retornará como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus voltar, ele esmagará o Anticristo, todos os seus seguidores e todas as forças malignas que se opõem a ele. A Bíblia nos relata em Apocalipse 19, versículos de 19 a 21. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. A besta foi presa, e com ela o falso profeta que realizou os sinais milagrosos em sua presença, com os quais ele enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. No livro do Apocalipse, encontramos uma descrição detalhada da ascensão ao poder do Anticristo. Em Apocalipse 13, versículos 11 e 12, é apresentada uma imagem vívida desse evento, descrevendo uma besta que emerge da terra, com chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas que fala como um dragão. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Essa linguagem figurativa simboliza a natureza enganosa do Anticristo. A primeira impressão pode ser de uma aparência inofensiva, semelhante a um cordeiro gentil. No entanto, as palavras que saem de sua boca estão impregnadas com o venenoso espírito do dragão, ou seja, de Satanás. Uma das estratégias do Anticristo para exercer controle sobre as pessoas é estabelecer uma religião mundial. Através dela, ele enganará o mundo e, em alguns casos, as pessoas serão forçadas a se curvar e adorá-lo como se fosse um salvador. Essa manipulação é uma manifestação do poder enganador do Anticristo, que utiliza métodos sutis para atrair as pessoas para sua influência e poder.
Portanto, como crentes, é crucial compreendermos esses ensinamentos para nos protegermos contra o engano e permanecermos firmes em nossa fé. Sim, as Escrituras indicam que o Anticristo estabelecerá um sistema monetário mundial único. Este sistema será imposto a todos, independentemente de sua posição social ou riqueza. Ele exigirá uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Essa marca será um símbolo de lealdade ao Anticristo, um sinal de submissão à sua autoridade. Essa ideia de um sistema monetário mundial único é preocupante, pois reflete o desejo do Anticristo de controlar todos os aspectos da vida humana, incluindo nossas necessidades básicas. No entanto, como crentes, podemos encontrar encorajamento nas palavras de Deus. Ele nos advertiu sobre esses eventos com antecedência e nos deu sua palavra para nos equipar com discernimento e sabedoria. A palavra de Deus nos assegura que, ao vivermos na verdade contida na Bíblia, estaremos protegidos contra o engano do Anticristo e do Espírito que já está em operação no mundo. Portanto, devemos permanecer firmes em nossa fé em Cristo, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades e perseguições. Precisamos estar vigilantes e discernir entre a verdade e a mentira. 1 João 4, versículos 3 e 4 nos diz: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É verdade que o espírito do Anticristo já está em operação no mundo, e podemos ver isso na inversão de valores morais e na promoção do mal como se fosse bom, e vice-versa. No entanto, como crentes, temos a verdade do nosso lado. Devemos nos apegar a Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, e buscar força por meio da oração e do estudo da palavra de Deus. Ao permanecermos fiéis até o fim, sabemos que nossa vitória final está garantida em Cristo. A Bíblia nos alerta para despertarmos para a realidade do céu e do inferno, e que haverá um dia de julgamento. Assim como um motorista que cochila ao volante pode perder sinais de trânsito importantes, podemos perder a orientação espiritual se não estivermos alertas e focados em seguir o caminho de Deus. Deus tem nos concedido, a nós, seus filhos, numerosos sinais para estarmos alertas, pois sua palavra está repleta de indicadores para nos advertir que o tempo está se esgotando. Este mundo não perdurará para sempre, e isso é uma boa notícia. Não sei a respeito de você, mas o paraíso descrito nas Escrituras parece ser o lugar mais sublime. Lá não haverá mais lágrimas nem tristeza, apenas alegria e paz, habitando na presença do Senhor pela eternidade, longe das aflições, doenças e enfermidades deste mundo, as quais são desfeitas por desastres naturais e devastação. Hebreus 3, versículo 12, nos adverte: Cuidem, irmãos e irmãs, para que nenhum de vocês tenha um coração pecaminoso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Este é um aviso sério. Paulo nos instrui a estar atentos para que nenhum de nós abrigue em seu coração perversidade e incredulidade. Um coração que se recusa a confiar e a depender do Senhor. Um coração que se desvia do Deus vivo. Deixe-me explicar por que a incredulidade é tão paralisante para um cristão, como vemos em Mateus 13. Quando Jesus retornou à sua cidade natal, ele começou a ensinar na sinagoga. Entretanto, o versículo 58 nos diz que ele não realizou muitas obras poderosas ali, devido à incredulidade das pessoas, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Pense nisso. Jesus não pôde realizar milagres por causa da falta de fé das pessoas. A incredulidade impediu que Jesus realizasse qualquer obra poderosa. Meus amigos, isso nos mostra por que Paulo nos adverte a não ter um coração incrédulo.
Quando permitimos que a incredulidade domine nossos corações, estamos negando a vontade de Deus, sua glória e tudo o que Ele é. Portanto, povo de Deus, cuidado para não permitir que um coração incrédulo e pecaminoso nos afaste do Deus vivo. Para este próximo aviso que preciso compartilhar, é importante fornecer um pouco de contexto. Os filhos de Israel experimentaram o cativeiro e a escravidão. Testemunharam milagres impressionantes de Deus, como a divisão do Mar Vermelho, a orientação diurna por meio de uma coluna de nuvem e noturna por meio de uma coluna de fogo, e foram alimentados com mana do céu. Apesar dessas manifestações poderosas de Deus, os filhos de Israel se rebelaram, murmuraram e reclamaram contra ele. Paulo, no Novo Testamento, adverte-nos em Hebreus 3, versículos de 15 a 17, a não endurecer nossos corações, assim como fizeram na rebelião. Ele recorda aqueles que ouviram e se rebelaram, os quais não foram todos os que Moisés liderou para fora do Egito e que provocaram a ira de Deus por 40 anos no deserto. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? O aviso aqui é claro: não devemos endurecer nossos corações. Não podemos nos tornar insensíveis à voz de Deus. Mesmo em meio ao caos e à confusão deste mundo, a voz de Deus ainda nos chama. O Espírito do Senhor continua a bater em nossos corações. Um coração endurecido denota uma insensibilidade diante da beleza e da glória de Deus. Significa perseguir nossos próprios desejos em vez das coisas de Deus. No entanto, graças à sua misericórdia, Deus nos oferece a possibilidade de transformar nossos corações. Ele pode mudá-los. Uma terceira advertência crucial encontra-se em Hebreus 2, versículo 1, onde é dito que devemos prestar uma atenção especial ao que ouvimos, para não nos desviarmos. A tradução amplifica ainda mais este ponto, explicando que, devido à revelação final de Deus em seu Filho Jesus e à superioridade deste sobre os anjos, é imperativo prestar ainda mais atenção ao que ouvimos, a fim de não nos desviarmos da verdade. Em essência, a Bíblia nos adverte para sermos vigilantes, a fim de não nos afastarmos da verdade que é Jesus Cristo. Devemos ter cautela para não nos desviarmos da verdade do Evangelho. Neste mundo, encontraremos indivíduos que oferecem uma versão diluída do Evangelho, uma mensagem que não exige arrependimento, compromisso ou renúncia de si mesmo. Em vez disso, é um Evangelho que agrada aos ouvidos, que parece atraente e nos faz sentir bem, mas carece do poder de nos transformar ou nos desafiar. Devemos estar atentos para não nos afastarmos da verdade do Evangelho genuíno de Jesus Cristo, que nos confronta e nos convence, nos levando a uma mudança em nossos hábitos pecaminosos, ao arrependimento e ao afastamento do pecado desde o momento em que aceitamos seguir Jesus. Quando escolhemos esse caminho, o inferno e o diabo reagem furiosamente, pois tremem diante da perspectiva de mais uma alma fortalecida pelo Espírito Santo. O adversário é perturbado pela mente de um fiel que descobriu contentamento e poder em Cristo, e desejo que você não desperdice essa alma redimida, é glorificada no paraíso. Mas essa mesma alma causa inquietação ao adversário. Uma alma resgatada é acolhida e aplaudida no paraíso, mas também uma alma salva torna-se um alvo para o inimigo, não porque seja frágil e não seja por falta de vigor, mas torna-se um alvo devido ao potencial que Deus depositou dentro dela. O adversário reconhece que você poderia ser um potencial Moisés ou Elias ou um guerreiro como Josué, e isso faz de você um alvo, mas isso não é algo a temer. Deve ser apenas um aviso para manter-se vigilante quando você está resgatado. A missão do diabo é tentar recuperá-lo para o mundo por qualquer meio possível. Ele fará tudo ao seu alcance para desencorajá-lo e fazê-lo perder a salvação.
É por isso que é crucial lutar para permanecer salvos. Temos um inimigo que busca nos destruir, conhecido como o acusador dos irmãos. Ele prefere que não sejamos salvos, vivendo uma vida de pecado. No entanto, se você decidir voluntariamente assumir uma posição e vestir toda a armadura de Deus, é quando você entra na guerra espiritual justa. Esta é uma batalha entre o bem e o mal, entre o homem espiritual e a carne carnal. É uma das áreas mais mal compreendidas na vida de qualquer pessoa. Nossa compreensão é definida pelo que sabemos e pelo que não sabemos. Muitas vezes, as pessoas carecem de conhecimento sobre a guerra espiritual, especialmente sobre a causa raiz das batalhas que enfrentamos no dia a dia. Como cristãos, a maioria de nós tende a encarar os desafios, os problemas e as situações que enfrentamos simplesmente como parte da vida. Certamente, estamos familiarizados com os clichês que as pessoas frequentemente utilizam para explicar essas experiências. É assim que as coisas são. A vida é como uma caixa de chocolates, ou, quando chove, derrama. No entanto, quando desenvolvemos uma compreensão mais profunda da guerra espiritual mencionada na Bíblia, como é ensinada em 2 Pedro 3, versículo 9, as batalhas cotidianas ganham novos significados. Neste versículo, é afirmado que o Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como algumas pessoas interpretam como negligência, mas sim é paciente conosco, não desejando que ninguém pereça, mas que todos alcancem o arrependimento. A palavra também nos ensina que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. O contraste entre os dois é uma batalha entre o bem e o mal. Um oferece luz, o outro oferece trevas. Um oferece vida, o outro oferece destruição. É um conflito contínuo, uma frente de batalha que assola o coração de cada pessoa. Alguém uma vez disse que quando você está do lado oposto, você se torna um alvo principal para ataques. Portanto, quando estamos do lado de Deus, podemos esperar oposição do inimigo. O diabo planejará um ataque ofensivo a cada oportunidade que tiver, atacando por todos os lados. A Bíblia nos revela que o diabo é de fato o príncipe das trevas e do mal. No entanto, devemos considerar que, embora ele esteja nos bastidores, ele utiliza agentes. Existem principados e governantes das trevas contra os quais lutamos. Mas quem são essas pessoas que o diabo muitas vezes usa para atacar a obra de Deus ou os homens e mulheres de Deus? Jezabel, Saulo, Judas, Dalila, Herodes, todos eles eram pessoas. Veja o padrão aqui. Não eram criaturas demoníacas sombrias vagando por aí. Eram homens e mulheres comuns. Talvez seja essa a tática mais fácil do inimigo para nos atacar, porque, bem, se ele tentasse nos atacar em sua verdadeira forma, certamente o derrubaríamos com rapidez e coragem. Portanto, ele age sutilmente através de outras pessoas. A oração de Jesus ao sair do jardim do Getsêmani foi para que o povo de Deus fosse unido como um só, para que o mundo reconhecesse o Salvador. Deus tem sido fiel ao nos instruir por meio de sua palavra, oferecendo-nos um amplo conjunto de advertências sobre as artimanhas do diabo. Assim, nunca seremos pegos de surpresa. Mais crucial ainda, ele nos equipou com todos os recursos e ferramentas necessárias para enfrentar essas adversidades. Uma das passagens mais destacadas sobre a guerra espiritual está registrada em Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora não posso falar por você, mas à primeira vista, esta lista pode parecer assustadora, como se estivéssemos diante de uma série de desafios sombrios. Pode parecer intimidante à primeira vista, e você pode até se perguntar como posso esperar enfrentar principados, governantes das trevas e hostes espirituais da maldade, quando mal consigo lidar com os desafios do dia a dia.
Alguns podem até pensar que essas batalhas são reservadas para cristãos extraordinários, como Elias, Moisés ou Paulo. No entanto, gostaria de destacar que você é chamado, capacitado e equipado para enfrentar a guerra espiritual. A primeira coisa que precisamos entender é que um filho de Deus é tanto perigoso quanto poderoso. Vocês são perigosos para o inimigo e são poderosos porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Como afirmado em Efésios 6, versículo 12, nós não lutamos individualmente contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Isso significa que nós, como filhos de Deus, somos elegíveis e capacitados para travar batalhas espirituais. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nos alistamos para fazer parte do exército de Deus e, assim, recebemos os recursos e as ferramentas adequadas para lutar como membros do corpo de Cristo. Vamos agora analisar nossa qualificação e habilidade em relação à nossa elegibilidade desde o momento em que somos salvos. Como está escrito em Lucas 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Este versículo confirma que agora somos elegíveis para fazer parte do exército celestial de Deus. Devemos regozijar-nos porque nossa alma foi ganha para o reino de Deus e agora faz parte do exército do Senhor. Quanto à nossa capacidade na guerra espiritual, a verdadeira definição da palavra é o poder ou habilidade para realizar algo, ou a extensão da habilidade de alguém ou de algo. Precisamos refletir sobre Efésios 6, versículo 10, que nos exorta: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Este versículo é fundamental para compreendermos como devemos enfrentar as batalhas espirituais. Somente ao estarmos firmes no Senhor e no poder que emana dele, é que podemos verdadeiramente resistir. Não é pela nossa própria sabedoria, força física ou habilidades, mas sim pela capacidade que ele nos concede. Devemos estar cientes de que, ao lutarmos espiritualmente, não estamos sozinhos. Temos o poder do Senhor ao nosso lado. Não permitam que Satanás os intimide. Somos aptos e habilitados para enfrentar essas batalhas espirituais, pois somos redimidos. Portanto, encorajo-vos a não temerem, mas a lutarem confiantemente no Senhor e através do seu poder. Utilizem a oração, a palavra de Deus e o auxílio do Espírito Santo com coragem. Não deixem que o inimigo os subjugue. Fortaleçam-se no Senhor e no poder que Ele concede. Lembrem-se, o Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado. É hora de assumir essa luta com determinação.